que eu quero deixar atenta é que muitas pessoas acham assim, acabou a febre, acabou a dengue. Não. A fase hemorrágica, ela começa quando a febre acaba. E agora a gente já tem a vacina. São 4 sorotipos, Viviane. Com a nova vacina, ela pode ser dada, como a gente chama, em indivíduos que nunca tiveram dengue. Mas quem teve dengue também pode tomar essa vacina? Inclusive, os estudos mostraram que ela tem uma performance até melhor. Ela não tem nada de RNA ou coisa assim que a gente teve com a vacina da Covid. É uma vacina segura, isso é que é importante. Qual é o tratamento assim que descobre que essa dengue evoluiu para um caso mais grave? Oi, eu sou a Vivi Costa, que bom que você chegou para mais um bate-papo. A gente vai conversar sobre um assunto de extrema relevância em que a gente tem um papel ativo para combater a doença, a dengue. Os casos têm aumentado e agora já tem vacina. Muitas pessoas ainda nem sabem ou têm muitas dúvidas. Por isso, a minha convidada de hoje é a doutora Eliana Bicudo, infectologista. É um prazer ter você novamente aqui no nosso podcast. Prazer é todo meu, Viviane. Conversar sobre dengue, uma doença como você mesmo colocou, sobre o nosso papel de tentar combater, diminuir o número de casos, é importante que a gente converse mais sobre dengue. Pois é, e a gente fala que é um assunto recorrente, a gente fala que precisa conversar mais, mas é um assunto que todo ano, principalmente em época de chuva, a gente vê ações do governo, alerta para a população, cuidar também para evitar focos do mosquito Aedes aegypti. E os casos estão aumentando. 21% a mais do que o ano passado. A gente está aí com mais de 1,5 milhão de casos esse ano, em 2023. E agora a gente já tem a vacina. Quais são essas vacinas? Como é que a gente pode ter mais acesso a elas? Então, realmente você vê que a dengue ela é uma doença democrática, né? Porque ela compromete toda parte, né, da população, independente das questões financeiras, né, do status social. Então, é uma doença importante. Hoje, com a chegada da vacina, já liberada pela Anvisa, não é? Liberada também por outros órgãos, como a Organização Mundial de Saúde, é uma vacina nova. Na verdade, considerando que temos 2 vacinas disponíveis, liberadas para comercialização no Brasil, a primeira, que chegou há uns 7, 8 anos atrás, ela não tinha uma performance, assim, ela não tinha uma proteção robusta para aqueles vírus, o sorotipo do vírus da dengue que circulava no Brasil. São quantos? São 4 sorotipos, Viviane. Então, no Brasil, a gente tem mais frequentemente, o que mais causa doença no Brasil atualmente é o 1 e o 2. Alguns casos já lá em Roraima, no norte do país, com o sorotipo 3, e não temos ainda evidência do sorotipo 4. Essa vacina, a primeira, ela tinha alguns senões, que era cobertura, ou seja, uma eficácia maior para o sorotipo 3 e 4, que naquele momento a gente não tinha no Brasil, e precisava que o indivíduo tivesse tido dengue pelo menos uma vez. Então, ela ficou muito restrita e, inclusive, difícil você aplicar numa clínica que teria que ter todas essas avaliações prévias. Com a nova vacina, agora, de 2023, ela é uma vacina que não precisa, ela pode ser dada, como a gente chama, em indivíduos que nunca tiveram dengue. Então, indivíduos virgens da dengue. E ela tem uma performance melhor para a nossa epidemiologia Brasil, que ela tem uma eficácia maior para o sorotipo 1 e para o sorotipo 2, principalmente. Alguma coisa para 3 e não um desempenho bom na 4. Mas a situação epidemiológica do Brasil atual é a 1 e a 2. Então, ela é uma vacina muito interessante e não precisa ter tido dengue anteriormente. Mas quem teve dengue também pode tomar essa vacina? Inclusive,
os estudos mostraram que ela tem uma performance até melhor para quem já teve dengue. Então, por exemplo, estatisticamente só. Então, assim, eu tenho uma cobertura de 75% para quem não teve, sobe para 83% para quem já teve. Então, assim, mas não chega a ser assim, uma melhora, entendeu? Que possa indicar que todo mundo que teve dengue é melhor, nada disso. Mas é uma vacina segura, isso é que é importante. Os estudos, além da eficácia, não é? Ou seja, a capacidade de produção de anticorpos pelo indivíduo quando você toma a vacina, ela também foi segura em relação aos eventos adversos, né? Então, nós não temos nada assim que seja diferente de uma outra vacina que a gente é aplicado, que a gente recebe anualmente, como a da gripe, ou de uma pneumonia, ou de uma meningite. Mas a gente teve, inclusive, agora, né, esse receio muito grande depois da Covid com relação às vacinas. Essa vacina, ela já vem sendo estudada há muito tempo, ela traz aí uma segurança sem efeitos adversos? Então, ela tem o estudo que liberou para comercialização na Anvisa, na Europa, né, nos Estados Unidos, e agora em agosto, pela Organização Mundial de Saúde, é um estudo de mais de 5 anos de acompanhamento. A metodologia dela, ou seja, a tecnologia que ela usou, é a mesma de outras vacinas que a gente já conhece, como a da febre amarela, porque ela é de vírus vivo atenuado. A da febre amarela até é de vírus vivo mesmo, mas essa é do vírus vivo atenuado, tanto que ela não pode ser aplicada em pacientes imunossuprimidos, entendeu? Mas essa tecnologia a gente tem para muitas vacinas, não é? Rubéola, a tríplice viral tem uma tecnologia semelhante, então ela não tem nada de RNA ou coisa assim que a gente teve com a vacina da Covid. Não apresenta nenhum efeito colateral para a gente chamar a atenção? Olha, os efeitos colaterais são aqueles da vacina. Dor no braço, você pode ter uma dorzinha no corpo. Não existe, assim, nenhuma vacina isenta. Claro que tem pessoas que tomam e falam assim, pô, não senti nada. E tem outros que falam assim, eu tive uma dor no braço. Então, assim, mas nada que seja um evento grave, de óbito ou qualquer coisa assim relatado. Assim que a gente dê importância, tanto que foi liberado para comercialização. E a gente fala de 4 sorotipos. Um é mais agressivo que o outro? Existe isso também quando a gente fala de dengue? Não. O que, na verdade, tem é a adaptação do mosquito, lá do tubo digestivo do mosquito, ao vírus. O vírus se replica melhor naquele tubo digestivo. E o que a gente percebe é que compete na barriga do mosquito, raramente já existe relatos de você ter o teu sorotipo 1 com 2, mas isso não é habitual. Então, como ele é melhor adaptado, o sorotipo 1 e o sorotipo 2, então a gente, para o Aedes, na nossa região tropical, então a gente tem mais o 1 e o 2. Mas não que se a gente tiver um monte de paciente contaminado pelo 3, que veio de fora da Ásia e tudo mais, é só uma questão de tempo, o mosquito se adapta. Pois é, e essa vacina, a aplicação dela é uma dose única, são 2 doses? Como que é? Então, são 2 doses, com intervalo de 3 meses entre a primeira e a segunda funciona como um reforço. E é importante a segunda dose, é bem importante a segunda dose, inclusive porque são esses estudos de 5 anos que mostraram que ela sustentou aquele título de anticorpo por esse período. Então, com uma dose só não foi suficiente, então precisa da segunda dose. E, doutora Eliana, não está disponível ainda pelo SUS? Não, né? Houve uma reunião recente do SUS, né, Conitec, e não aprovou a compra ainda, né? Vamos colocar assim. O que se imagina que talvez os estados, com seu recurso estadual e não federal, venham a inserir em situações de surto, já que ela também é uma vacina que pode ser usada como uma barreira. Eu tenho um surto naquele bairro e eu não consigo controlar os criadouros, né? E, inclusive, deixar isolado as pessoas doentes. Lembrando que a pessoa doente ela é fonte, se ela for picada por outro mosquito.
Então, a vacina vai funcionar bem como uma situação de barreira, ou seja, uma ferramenta de barreira para conter o surto. Bom, a gente sempre fala muito já sobre dengue, mas vamos detalhar aqui quais são os principais sintomas da dengue? Então, a gente sabe, mas parece que não insere. Né? Então, por exemplo, ela é uma doença, na grande maioria das vezes, ela evolui bem. Uma dor de cabeça, febre, é um sinal super importante. Não é? Então, dor no corpo, ponto. Quando eu começo a ter diarreia, vômitos, dor abdominal, eu já estou com sinais de alerta. Eu preciso. Um vômito, não, mas assim, vômitos, diarreia, com assim, eu não consigo hidratar o suficiente, eu tenho que procurar o serviço de saúde. Inclusive, nós já vivemos várias tendas de hidratação quando a gente teve casos, né, o número de casos grandes. Então, uma hidratação endovenosa resolve muitas das vezes. Agora, se eu começo a ter sinais de sangramento, gengiva, nariz, o que eu quero deixar atenta é que muitas pessoas acham assim, acabou a febre, acabou a dengue. Não. A fase hemorrágica, ela começa quando a febre acaba. Entendeu? É aí que é o principal risco. Então, entender que a dengue ela é grave, ou seja, merece observação por 7 até 14 dias do início da doença. Então, se acabou a febre, beleza, tá com dor de barriga, não tem problema. Não tem problema. Entendeu? Então, assim, acabou a febre é quando a coisa pode degringolar. Então, eu acho isso importante que todo mundo fique atento. E muitas vezes, quando termina a febre, é justamente quando acha que já está bem, pode voltar a uma atividade normal. Isso. E aí o problema é que chega... Começa com dor abdominal, fique atento, a diarreia não cessou, vá ao serviço, que lá a gente tem condições de avaliar se o indivíduo, se a pressão do indivíduo caiu, se começa a ter sinaizinhos assim de pontinhos vermelhos de sangramento, que a gente chama de petequias. Existe um exame que a gente chama de prova do laço, que é super simples, que a gente tem que voltar a treinar os nossos colegas médicos a poder fazer. E são sinais simples que podem dizer se você está evoluindo ou não. Então, febre é até um momento bem tranquilo da dengue. Acabou a febre, fique atento. E até porque se confunde muito com gripe. Então, quando procura, de repente, um hospital, precisa contar alguma atividade que fez ou se teve algum foco na rua. Enfim, alguma coisa que dê essa orientação para que o teste da dengue seja feito? Olha, quando a gente começa a ter um número de casos elevado, infelizmente, até outras doenças mais graves passam por dengue, né? Então, assim, todo mundo pede exame hoje de Covid e dengue se você chega com febre. Então, assim, eu não vejo essa preocupação. Mas agora, começou a chuva, infelizmente tivemos um caso fatal no Distrito Federal. Então, as pessoas ficam mais alerta, pedir o exame de dengue e a gente também saber como é que está os nossos vizinhos, no nosso condomínio, não é? Na nossa cidade, como é que está o número de casos naquela situação, inclusive para ter aquilo que você colocou, né? Uma atitude ativa de busca de criadouros do mosquito. Pois é, até mencionou esse caso, um caso recente aconteceu aqui em Brasília de uma criança de 7 anos que morreu e a mãe disse que o diagnóstico foi muito demorado, depois o tratamento também, e essa criança acabou evoluindo para uma dengue hemorrágica e não resistiu. Qual é o tratamento assim que descobre que essa dengue evoluiu para um caso mais grave? Então, o tratamento geralmente é conter o sangramento. Se há sinais de sangramento, no caso assim de quase uma sepse, né? Porque o indivíduo faz uma hipotensão que lembra, é um quadro de sepse, mas é causado por um vírus, não uma bactéria. Então, é realmente assim, hidratação pesada, a gente usa medicação que a gente chama de drogas vasoativas para manter a pressão do indivíduo elevada, a gente faz concentrado de plaquetas, a gente faz uma série de assim, produtos na urgência para conter aquele quadro que está sanguíneo causado pelo vírus da dengue.
Então, inicialmente é sempre uma hidratação. Agora, se você não responde aquela hidratação rápida, a pressão continua baixa, tem sinais de sangramento, aí se dispara uma série de processos de terapia intensiva que geralmente tem condições de tirar. Às vezes atrasa um pouco, às vezes, na verdade, a dengue ela é muito traidora, sabe? Você imagina que o paciente está evoluindo melhor, os exames não ajudam na dengue, é muito mais avaliação clínica e ela evolui grave, como provavelmente o que aconteceu aqui em Brasília. Quando a gente fala em hidratação, é só água? Ou tem que entrar com um soro, uma água de coco, enfim, algumas coisas assim, suco, tudo ajuda nessa hora? Tudo ajuda, tudo, o que ela conseguir engolir. Mas soro oral, pode botar um soro oral com saborzinho gostoso, mas soro oral é tudo. Aí, no intervalo, em jeito de soro oral, aí tomam até refrigerante, o que ele conseguir tomar é importante nessa fase da dengue normal, da que a gente chama de dengue clássica, que não vai evoluir para as formas, que não está severa e nem evoluindo grave. Forma clássica, hidratação, mas muita, tá certo? Acima de 2, 3 litros por dia. Isso, até eu ia perguntar qual é essa indicação, porque quando a gente fala hidratação, toma um pouquinho mais de água do que toma normalmente a gente até esquece, né, de tomar água. Então, esse soro, por exemplo, dá para fazer um soro caseiro ou comprar um soro, de repente, que seja mais eficaz nessa hora e tomar de quanto em quanto tempo, a qual quantidade? Então, o SUS, os centros de saúde, disponibilizam soro oral. Se você quiser fazer o caseiro, maravilha. Não quiser até o posto para buscar. Mas isso não é problema. Agora, a hidratação ela é muito intensa. A gente faz mais ou menos um cálculo por quilo de peso. Mas, geralmente, num adulto, é acima de 3 litros. E o que a gente vê é que os pacientes ficam assim, eu não aguento beber água mais, assim não vai dar. Então, mas é muito líquido. E na criança, a gente, sendo avaliado, geralmente, a depender do tamanho, né, da superfície corporal, 1,5 litro, por aí ou mais, é o suficiente nesses primeiros momentos da dengue clássica. Dúvida, passar pela unidade básica de saúde, que vai receber a orientação e o soro oral para levar para casa. E voltando ao caso da vacina. A vacina, a gente falou que não pode ser usada em imunossuprimidos. Mas a orientação, então, é em que idade? Tem alguma restrição, Isso. além dessa de imunossuprimido? O imunossuprimido, realmente, por quê? Porque ele é um vírus vivo atenuado. Então, a gente chama que ele é replicante. Ele não causa doença, mas ele causa produção de anticorpos. E a faixa etária da vacina ficou autorizada no Brasil acima de 4 anos até 60, né? Menor ou igual a 60, vamos colocar assim, até 60 anos. E naqueles pacientes que estão fazendo quimioterapia e usam imunobiológicos, pacientes soropositivos para HIV com CD4 baixo, que a gente chama menor que 200, a gente não recomenda nenhuma vacina de vírus vivo. Essa aqui é mais uma. Quando a gente fala que o SUS não está fornecendo ainda a vacina, né? Qual é a média de preço normalmente da vacina? Olha, está em média, eu vou colocar assim do que eu sei, tá? R$430 a dose. São 2 doses, então não é muito baratinho, né? Mas eu digo assim, dentro do possível, claro, se a gente puder tomar a vacina, vai ser muito bom. E a gente fala da vacina, mas é tão importante, então, também quando eu comecei a falar do nosso papel para poder evitar a dengue, tanto para evitar o foco de mosquito, como também para evitar ser picado por ele. O que a gente pode fazer? Então, olha só, isso aqui para mim é tão importante, porque, infelizmente, não vamos ter vacina para todos, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, você tem a sua responsabilidade em relação àquelas velhas informações de água parada, lixo. Hoje, os jornais da manhã mostraram a quantidade de jovens jogando papel na rua, perto da escola. Isso aí vai entupir, vai criar criadouro. Então, assim, essa responsabilidade social, a gente não pode abrir mão, independente se tem vacina ou não, de conter os focos do mosquito. Existe realmente uma tecnologia que foi discutida até pela
pelo Ministério da Saúde, na última reunião da Conitec, que é um mosquito modificado por uma bactéria que não permite, assim, de uma forma eficiente, que o vírus se replique dentro dele. E que isso vai ser distribuído, né, esse mosquito especial, pelo Brasil. Mas realmente ainda não chegou essa ferramenta para todos os estados. Então, o nosso papel de controle de criadouros é muito importante, muito importante. Só assim a gente vai conseguir reduzir o número de casos e diminuir o número de casos fatais, que a gente está tendo morte no Brasil já por dengue. Sim, e teve um aumento, inclusive, esse ano também de 3,5% em relação ao ano passado. Quer dizer, é um assunto que a gente precisa, de fato, discutir e agir. Agora, quando a gente fala dessas possibilidades e estudos com um mosquito, mas também há um estudo para que seja produzida uma vacina aqui no Brasil. Isso, o Butantan avançou bastante. Nós estamos assim esperançosos que a vacina da dengue chegue mais rápido, né, no Butantan, para que todos possam tomar. Está saindo até a vacina de chikungunya, também pelo Butantan. Então, esse tipo de vírus transmitido por mosquito, a gente tem uma grande experiência com a febre amarela, então a gente imagina que com essas novas, a capacidade de produção de vacina, a gente consiga chegar logo, não só esperar em 2026, talvez 2025, a gente tenha pelo Butantan também a vacina. Pois é, olha, obrigada pelas explicações. A gente está vendo, então, já existe a vacina, então quem puder pode se imunizar, mas que a gente também faça o nosso papel, porque a gente consegue também evitar esse mosquito da Aedes aegypti, que além da dengue, ele ainda tem transmite outras doenças também que são graves, e a gente pode contribuir para acabar, enfim, com essa doença também. Verdade, verdade, Viviane. Esse assunto que nós discutimos hoje é muito atual. A dengue, de novo, não, mas ela é muito atual. Então, eu agradeço mais uma vez por você ter me chamado aqui para conversar. E a gente não pode deixar de falar também um repelente. Sem dúvida, principalmente nas gestantes, né? Zika está aí, lembra, a chuva está chegando, tem Zika circulante no Brasil, tem chikungunya e tem dengue. A gente não conhece bem as malformações que o vírus causa na gestante, mas lembrando que eles são muito da mesma família, arbovírus, né? Então, temos que ter cuidado principalmente em gestantes. Então, repelente é importantíssimo. Pronto, agora sim. Acho que demos as principais orientações. Eu te agradeço mais uma vez. E obrigada também pela companhia. Espero que a gente tenha contribuído para vocês terem uma vida melhor. Beijo, até a próxima.